Começar? Bom, Valéria, muito obrigada por você se dispor a conversar com a gente, né? Essa ideia é mais um bate-papo, chama História de Vida, mas a gente quer que seja assim algo bem descontraído, né? Então eu vou perguntar para você o seu nome completo, local e data de nascimento. Eu me chamo Valéria Eustáquia Teixeira. Eu nasci em Belo Horizonte no dia 5 de janeiro de 1956. E qual o nome dos seus pais? Meu pai é Valder Alves Teixeira, está com 95 anos. Minha mãe, Maria Alves Teixeira, faleceu há 3 anos. E o que seus pais faziam? Meu pai sempre teve uma oficina mecânica, mas ele cuidava da parte lanternagem. E minha mãe, depois que eu tinha uns 12 anos, ela se tornou artesã, fazia bijuteria. Uhum. E expunha nas feiras. E você tem alguma lembrança que você gostaria de contar da tua infância? Ou se seus pais contavam histórias para você? Ela congelou. Minha mãe sempre contava muita história da infância dela, e ela adorava cinema, e ela contava sempre a história dos filmes que ela gostava. Na época, o cinema era uma coisa ainda muito significativa, né? Era um evento ao cinema. Ela gostava muito de contar como que tinha sido também o namoro dela com meu pai, o que eles faziam na época, os passeios, muito cinema. Meu pai não contava tanta coisa na época. E durante muito tempo a oficina dele era junto da nossa casa. Era uma casa alugada que a gente tinha. E depois eles conseguiram comprar um terreno, construir uma casinha. Aí então se separou. A gente morava num bairro e a oficina dele era em outro bairro. A gente só encontrava com ele no dia, quando ele voltava depois do serviço. E minha mãe sempre em casa. E se a sua mãe gostava de cinema, ela deveria ser uma pessoa que se inspirava em cinema, se ela era uma artista do artesanato. Como era sua mãe? Ela era vaidosa? Minha mãe era uma pessoa super criativa, super artística. Na época dela era muito difícil estudar, né? Tanto ela quanto meu pai
Só fizeram até o 3º ano, naquela época da escola rural, né? Mas ela era uma pessoa que tinha assim, um patrimônio próprio muito grande. Ela desenhava as roupas, ela gostava de costurar as próprias roupas, então ela mesma desenhava, assim como ela criou toda a bijuteria que ela fez, e eram modelos super exclusivos, ninguém fazia igual. Então ela era muito, muito artística mesmo. Tinha um bom gosto, um estilo muito próprio, era uma pessoa interessante. Ô, Valéria, e você sabe a origem dos seus pais? De onde eles vieram? Sei. Meu pai é neto de português e de uma mulher que foi escrava desse português. Ele nasceu numa cidadezinha que fica a 100 quilômetros daqui, Piracema chama. Viveu lá a infância dele toda. Veio para Belo Horizonte já como jovem, acho que 18, 20 anos. Minha mãe, ela nasceu hoje em dia é região metropolitana de Belo Horizonte, que é Santa Luzia, e era uma época em que o rio Arrudas era um rio que podia ser usado para nadar, para pescar, e o pai dela era negro, a mãe era branca, e isso foi um problema seríssimo, porque a família da mãe dela nunca aceitou esse casamento. Então, ela teve uma infância difícil justamente por isso. Porque, na verdade, a família dela tinha, a família da minha avó, né, da mãe da minha, tinha condições de ter uma vida tranquila, mas não a minha avó, por conta desse casamento. O meu avô era bem mais velho que ela casou com 15 anos, ele já devia ter quase 30. E então foi assim. Mas a minha mãe não brava de coisas ruins da infância, apesar da dificuldade. E o seu pai? A do meu pai eu tenho sabido muito nesses últimos anos, porque ele mora comigo, e principalmente desde que minha mãe faleceu, a gente, ele tem praticamente a mim para contar as coisas, e a gente sabe que a pessoa idosa faz muitas incursões, né, no passado. Então, atualmente, eu sei bastante da vida dele por isso, porque ele, de vez em quando, se lembra. Ele conta que gostava muito de ler, mas lá nesse lugar onde morava não tinha nada. Era muito, muito pobrezinho mesmo. E ele fala que ele ficava esperando quando vinha o trem ou alguma coisa, que às vezes vinha jornal embalando coisas, e aí ele pegava esses jornais e ficava lendo, e qualquer livro que aparecesse, ele fala que ele tinha lá uma mangueira onde ele subia e ficava lá em cima lendo. Tanto que com 12, 14 anos, porque alguém deixou esse livro por lá, e era o que ele tinha, né? Mas ele também, assim, ele acho que tem um pouco mais de melancolia quando ele lembra, porque eram muitos irmãos, a minha avó tinha como plantas que podem virar um guisadinho para comer, caçar passarinho, essas coisas assim que hoje em dia a gente tem dificuldade até de imaginar. E você tem irmãos? Qual o nome deles? Quais? Nós somos 4. Eu sou a mais velha.
Depois tem a Valquíria, um irmãozinho que teve meningite com 10 meses, e naquela época isso não tinha saída, então ele morreu também. E depois ainda nasceu o Ricardo, que tem 60 anos, e o Adriano, 59, que é o caçula. Valéria, você lembra de alguma brincadeira da tua infância? Ah, lembro. Eu era ótima em bolinha de gude. Tinha uma coisa que chamava finca. Em volta da nossa casa era chão batido, assim. Então, quando chovia, que a terra ficava mais mole, a gente pegava, era às vezes faca, mas a gente tinha lá como uma haste de ferro com uma pontinha. Tinha que jogar aquilo no chão. Quando ela fincava, aí a gente calculava uma distância e jogava de novo, fazia um desenho naquela terra com esses pontos que eram marcados com essa finca. Eu brincava muito com meus irmãos. Em volta tinha muito barranco ainda, um bairro novo. Hoje em dia não tem mais. Mas a gente gostava muito de andar nas enxurradas quando ouvia. Tinha até umas cachoeirinhas nos barrancos. E velocípede. E aí eu lembro que eu sentava para pedalar e eles iam se revezando em pezinhos atrás. Essas coisas assim. Brincar com sabugo de milho. Eu tinha boneca, eu e minha irmã. Mas a gente gostava dessas coisas. Brincava muito de casinha também. Eu adorava fazer comidinha. Essa brincadeira, Até hoje. essa brincadeira finca, vocês que inventaram? Não sei como que foi, não. Eu não sei se alguém ensinou, se minha mãe ensinou. Talvez tenha sido minha mãe que ensinou pra gente. Pode ser. Acho que foi ela que ensinou. Acho que era uma brincadeira que ela tinha quando criança, que ela fazia. Minha mãe era super divertida, adorava brincar e estar junto com a gente. Valéria, acho que congelou. Mas já lá. Escutando. Oi, Valéria, o que você queria ser quando crescesse? Eu falava que a única coisa que eu não seria era professora. O que você faz hoje? Eu sou professora já desde 80, na verdade, desde 84. Eu dei aula já aqui em Belo Horizonte em curso de mineração. Eu me formei como geóloga e aí eu dava aula já antes de sair de BH. E hoje você continua dando aula? Continuo dando aula, apesar de ter aposentado. Mas eu faço bastante o trabalho de tutoria, de escola, de professores, do fundamental e do ensino médio. E falando em escola, tem algum professor que te marcou muito? Teve na tua formação? Teve. Durante o que hoje a gente chama Fundamental 1 seria até o 4º ano, teve uma professora que ela era professora de educação física também, e ela acho que descobriu que eu gostava de dançar. Então eu lembro da gente preparando danças para apresentar na escola.
era Dona Edna. E no ginásio foram duas professoras. Uma que era de inglês, chamava Dona Hortência, e a outra de geografia, a Dona Aldeide, que foi responsável por eu acabar chegando na geologia, porque eu me lembro até hoje do desenho que ela fez no quadro da estrutura da Terra. E aí eu acabei indo para a geologia. Então você acabou o ensino médio, você prestou faculdade de geologia. E como é que foi esse curso? Olha, na época, a estrutura era muito diferente do que é hoje na UFMG. Antes eram 2 anos só de matérias do ensino básico, então eu tinha aula só do Instituto de Ciências Exatas, o ICEX, todos os cálculos, físicas, químicas, geometrias, e só no 5º período chegava a primeira matéria da geologia. E aí começou a ficar muito bom, né? Mas para mim a universidade como um todo foi um mundo muito diferente. Fui a primeira da família a entrar numa universidade, então não tinha ninguém que pudesse me contar das coisas lá. Então muita coisa só em branco assim, dessa atividade universitária, né, estudantil. Eu ia lá para estudar e pronto. E então não tinha contato assim com as festas, apesar de que naquela época a UFMG ainda tinha de alunos para trabalhos de campo. Então eu tive 2 anos e meio de muitas viagens pelo estado. Era um curso muito bom. Foi um presente. Mas você se sentiu um pouco solitária na UFMG? Não, Não. eu era bem sossegada. Eu não era muita gente assim. Eu tive amigas, 2 principalmente, que até hoje mantém contato. 3, na verdade. E só que assim, a gente estudava junto, fazia tudo junto, os trabalhos de campo, a gente sempre estava junto, mas eu não ia para festa. Eu nem precisava de. Na época eu tinha um grupo. Não. Antes, que era um trabalho social muito, muito ativo. Mas depois que eu entrei para a universidade, eu parei com isso, mas era suficiente. Esse trabalho, Não sofri, não. esse trabalho social, né, foi antes da faculdade. Você podia contar um pouquinho dele? Olha, minha família sempre foi espírita. Não, sempre não. A partir da morte do meu irmãozinho, a minha mãe ficou muito revoltada com a Igreja Católica, porque ela dizia, ele foi batizado e o batizado era para proteger. E aí então ela se sentiu enganada, entrou numa depressão e tal, que na época ninguém sabia que era isso. Mas aí um amigo do meu pai apresentou para ela um trabalho de costurar enxovalzinho para mulheres carentes. E isso foi o resgate assim, da vida dela. E a partir daí, meu pai começou a frequentar reuniões espíritas, e aí nós fomos criados dentro da religião espírita. Quando criança, você tem aulinhas de evangelização e tal, e a partir, sei lá, talvez 12, 13 anos, você entra para a mocidade espírita. E era um trabalho assim, tinha reuniões de estudo, mas principalmente era muita ação mesmo.
Então a gente fazia... Na época ninguém tinha medo de abrir porta, né? Então, a gente tinha campanha do quilo, batia nas portas. No sábado a gente entregava um aviso de que passaria no domingo. No domingo a gente passava, recolhia essas doações e na semana seguinte, no sábado de manhã, a gente fazia a arrumação de todo o material que era doado, tinha sido doado, e aí organizávamos as sacolas de acordo com a necessidade das famílias, das pessoas que já eram cadastradas e que sempre chegavam de novo. E então no domingo tinha esse trabalho de distribuição também. Não, mentira, no sábado. E no domingo à tarde a gente ainda visitava asilos, creches, uma favela, perto de... E tinha também encontros sociais, a gente se juntava para dançar, conversar. Isso preencheu muito a vida, até os 18 anos, quando eu entrei para a universidade. Certo. E na universidade, teve algo que te marcou muito? Você teve uma boa aula de geologia, uma boa professora de geografia, e aí você foi fazer geologia, né? E sim. teve uma diferença? Eu fui fazer a geologia porque, na época, com essa história de estrutura da Terra, eu sabia que eu queria conhecer mais sobre isso. E é engraçado, apesar de eu ter uma atividade social tão grande, eu fui para uma coisa que a princípio era para ser mais técnica, né? E não tanto no social, na geografia. E lá dentro da geologia, eu tive professores que me marcaram muito, mesmo. Bastante. Você quer citar algum? Ou algum fato? Uhum. A professora era uma americana, chamada. Gostei tanto daquele curso que eu virei monitora dela no semestre seguinte. Era casada com um chinês alemão. Era muito engraçado, porque a mãe dele era chinesa, o pai alemão, e ele era um chinesinho mesmo, Joachim Garfunkel. E ele acabou sendo meu orientador no meu TCC. Eu tive bolsa de pesquisa nos projetos dele. Tinha também um professor português, Correia Neves. E tinha um geógrafo que, na verdade, eu não conseguia entender ele muito, não. Ele era muito avançado para a minha ingenuidade, mas eu lembro bem dele. E aí você se formou e logo começou a trabalhar? Logo comecei a trabalhar. Antes mesmo de sair da universidade, esse meu professor, o Joachim, Jaquim a gente chamava, ele já tinha encaminhado uma indicação do meu nome para um instituto de geociências aplicadas, que era ligado, na época, à Secretaria de Ciência e Tecnologia. E os trâmites necessários, na época, iam demorar, sei lá, uns 3 meses. Enquanto isso, eu juntei a um projeto de levantamento bibliográfico, cartográfico, lá em Diamantina, no Instituto Eschwege, que era
ligado à universidade. Então, na verdade, nem fiquei de festa assim, depois me formei. Logo comecei a trabalhar. E o que você fazia com o seu dinheiro, Valéria? Botava tudo em casa. Eu tinha essa coisa de querer suprir aquilo que eu achava que era carência e que, na verdade, era mais na minha cabeça, porque ninguém nunca me pediu nada, nem meu pai e mãe nunca, jamais fizeram qualquer referência, preciso disso, aquilo. Mas eu queria oferecer para eles coisas que eles nunca tinham tido condição de ter. Coisas bem, assim, da vida mesmo, né? Uma máquina de lavar boa, uma TV colorida, que na época era um sucesso, tal, essas coisas assim. Eu nunca fui boa de guardar dinheiro. E aí você ficou trabalhando nessa área, você era ainda solteiro, morava na casa dos seus pais. E depois? Sim, eu era solteira, morava na casa dos pais, eu trabalhava como petrógrafa. Isso quer dizer que era essencialmente laboratório, em um microscópio que era o meu amor. Eu amava aquelas lâminas de Rora, mas eu tinha também alguns trabalhos de campo. Os geólogos de campo mapearam. Foi uma época que esse instituto estava fazendo um grande trabalho de mapeamento do estado. E então eles faziam a base do trabalho e alguns pontos específicos eu ia conhecer como era o afluente e tal, que ajudava depois a compor a história petrográfica, né, durar. E eu fiz isso durante 4 anos e meio. E aí, depois dos 4 anos? Olha, aí eu estava meio... não estava muito suspeita, apesar de eu, é coisa da rocha, eu tinha a sensação de que não era bem aquilo. E aí aquela fase a gente procura coisas alternativas, primeiro vegetariana, depois macriota, depois... E aí umas dessas eu conheci um restaurante, eu frequentava um restaurante onde tinha lá um anúncio de uma tal fazenda biodinâmica em Botucatu, interior de São Paulo. Eu não fazia ideia do que era agricultura biodinâmica. E aí eu resolvi ir conhecer. Na época eu estava namorando um colega de trabalho. Aí ele topou ir junto, a gente foi. Isso era Páscoa de 83. E aí eu fui decidida que eu ia me mudar para esse lugar, Estância Demétria. E daí a 3 meses eu fui. Pronto. Berê? Oi, tô ouvindo. É Valéria? porque apareceu, não tem mais tempo. Na verdade, é que a gente pensava que tinha um Oi? limite. Nós pensamos que tinha limite, mas não Só que agora tem. não tem. Apareceu essa mensagem dizendo: esta reunião não tem mais limite de tempo. Então agora está aberto. Está aberto, não. Tá. Aí você veio com o seu amigo visitar. Tá bom. Então, aí eu me mudei para Botucatu, 3 meses depois. Assim, repentino, no impulso. No impulso total, quando eu fui pedir demissão para o meu diretor, ele fala assim: minha filha, peça uma licença sem vencimentos. Você pode ficar até 2 anos assim. Não vai pedir demissão. Na verdade, ninguém
acreditava que isso pudesse ser um projeto que desse certo, né? Porque tinha uma vida super estabilizada financeiramente, emprego garantido até não sei quando, e estava simplesmente jogando tudo no lixo. Na opinião deles. Na opinião dele. E aí você chegou em Botucatu, mas não exatamente em Botucatu, né? Não, na Demétria. Especificamente na Demétria. E era o que nessa época? Nós estamos falando de 1900. Nossa, nada a ver com o que é hoje. Pode imaginar, 83, como que era isso? 37 anos. Era um de comunidade, os estagiários, jovens, tinha os 2 casais que eram também de jovens judeus, naquela época ainda jovens, começando a criar a família, e tinha o núcleo dos colonos, né, como ainda se chamava, porque eram as famílias que trabalhavam na Demétria e moravam lá. Então tinha casinha de todo mundo, muitas coisas eram feitas em conjunto, comemoração de aniversário, festa do ano, Páscoa, Natal. Era uma coisa comunitária, realmente. Muito legal. E não foi estranho você chegar nesse lugar assim, saiu de uma metrópole, né? Saiu de Belo Horizonte e foi para essa região de zona rural. Como foi aquilo? Eu me senti, cara, parece, porque hora nenhuma eu tive dúvida do que eu estava fazendo. Na verdade, o companheiro, depois de 3 meses, estava cheio das críticas, porque imagina, aqui é biodinâmico, mas eles dão açúcar, não sei as quantas, e blá, blá. E eu estava super de boa, estava achando que era ali mesmo que eu queria ficar. Ainda mais que eu fui convidada a fazer parte de um grupo que estava estudando, era chamado Grupo de Apoio para a fundação de uma escola. E eu tinha feito o meu ensino médio, na verdade, era magistério. E por conta desse magistério que eu falava que eu ia ser professora. Mas como eu tinha esse documento, e lá todo mundo que fazia parte, ou a maior parte das pessoas desse grupo eram estrangeiros que não poderiam nunca dar aula, eles me convidaram, a gente tinha um grupo de estudos, eu comecei a participar e falei assim, nossa, que coisa é essa? E me interessei totalmente ao ponto de eles me perguntarem se eu topava de ser uma das professoras. Aí eu topei. E aí, então, nós nos preparamos para fundar a escola, que é a Arte Ara, né? Que está aí, fundada em fevereiro de 84. Tá. Mas vamos ainda continuar lá na fundação, nesse comecinho. Como você falou, nossa, que coisa! O que era tão diferente para você? Olha, primeiro tinha muito essa coisa a maneira de lidar com o dinheiro, né? Na época, a gente tinha uma caixinha, cada um tirava aquilo que necessitava, ninguém tinha desconfiança de nada. Isso para quem tinha uma vida totalmente urbana, encaixada no sistema aqui de Belo Horizonte, era uma novidade. E bom,
essa coisa rural mesmo, de estar em contato com a terra. Quando eu cheguei na Deméria, que ainda nem tinha escola mesmo, eu fui colher camomila, fui tirar a batata da terra, fui cuidar da cozinha, coisas assim que não tinham nada a ver com a minha formação. E eu estava com isso. E acho que a qualidade da relação entre as pessoas talvez tenha sido a coisa que marcou mais, né? Eu imagino hoje. Não sei, eu parei para pensar mesmo, mas acho que é por aí. Me parece que tem uma ligação com a tua vida antes da faculdade, né? Que você fazia um trabalho social bastante comprometido, Eu né? não fiz essa ligação, mas pode ser sim. Essa chance de encontrar as pessoas, de... o pessoal que tinha uma coisa de patrão e empregado, né? Isso foi muito marcante. E, Acho que foi isso. e o que vocês estudavam? Esse grupo de estudo era sobre o quê? A pedagogia Waldorf, se era para ser uma escola Waldorf, então tinha que saber um pouco o que era isso. As bases, assim, tanto quando eu cheguei na Deméria, eu realmente nem tinha ouvido falar antes, né? Era uma coisa totalmente desconhecida. Então, esse grupo de apoio fazia parte de estudos, e uma outra parte era de cuidar da estrutura que precisava, da infraestrutura, para que uma escola surgisse. E aí, então, a gente dedicava uma parte grande do tempo para isso também, que era começar do zero. Não tinha uma sala de aula, não tinha nada. E era pouco tempo para construir, para começar, né? Acho que éramos 7, 8 pessoas. Não, por aí. No máximo 10. E aí dividi um pouco as tarefas. Eu fui mandada para a Escola Rudolf Steiner em São Paulo para fazer um estágio, porque como eu não conhecia a prática mesmo, eu fiquei 4 ou 5 semanas na casa dos pais de uma pessoa que morava lá na Déplia. E aí eu acompanhei esse trabalho na sala de aula. E como foi isso? Ai, ai. Ó, eu fui para fazer estágio no primeiro ano, porque eu seria a primeira professora do primeiro ano. Na época, o primeiro ano era chamado pré, e isso era permitido começar antes que toda a parte burocrática estivesse resolvida, legalização e tudo. E então foi resolvido que a gente começar com uma turma de e uma turma de primeiro ano, que seria pré. Eu voltei e falei com o grupo, olha, desculpa aí, sessão é 8, eu não estou preparada para dar aula de primeiro ano. Alfabetizar desse jeito não vai dar, não. Aí todo mundo levou um maior susto, mas me entenderam. E como nada está descosturado, né? Na época, uma ex-aluna Waldorf, que estava terminando o curso de pedagogia formal,
estava indo para passar 3 meses na fazenda. Ela era madrinha de uma das crianças lá. E aí, essa menina tinha um trabalho grande na favela Monte Azul, na época. E ela trabalhava com jardim de infância lá. E aí, ela falou, olha, se a Valéria topar, eu posso fazer junto com ela esses 3 meses, como um curso intensivo. E aí, ela fica no jardim. E assim a gente fez. Mas, Valéria, o que que te assustou de pegar um primeiro ano, assim? Qual foi a... Porque capacidade você tinha, né? Você vinha de uma faculdade, você tinha essa capacidade cognitiva, né? Sistematizada. Uhum. O que foi? Qual foi a grande diferença assim que você olhou lá na escola Rodolfo Steiner? Como é que foi? Saber por que está fazendo, Berenice. É isso que me assustou. Se fosse, pega o livro de receitas e executa. Aí eu acho que eu teria condição de fazer. Mas fazer sabendo por que estava fazendo, eu não via. E aí, quando eu dei conta do que era essa responsabilidade de alfabetizar nesse sistema que eu estava mal conhecendo, e eu teria que me virar sozinha, né? Eu estava em São Paulo, uma realidade totalmente diferente da nossa realidade. Na época, a gente ainda achava que ia uma escola rural, porque estava no campo. Tanto que o primeiro nome foi esse, Escola do Campo. Então, eu não me senti preparada, responsavelmente preparada. Agora, o jardim de infância seria diferente, porque ao longo de 3 meses de trabalho, eu teria ao meu lado uma pessoa que estaria me observando e me dando os retornos e fazendo junto uma série de coisas. Então, um curso ultra intensivo com uma pessoa do meu lado. Aí era diferente. Aí eu podia perguntar e ter as respostas, né? Do outro jeito, eu não tinha como. Não E, mesmo. certo. E você ficou quantos anos no jardim, como professora de jardim? Ah, só 2, acredita? Porque aí eu resolvi cuidar da minha família. Ah, você já tinha uma família, então você construiu uma família em Botucatu, na Demetri? Ah, sim, meus 3 filhos nasceram aí, em Botucatu, Ah, na Demétria. então me conta aí, você casou quando? Como foi? Conta essa parte essa parte pessoal da tua vida aí. Você chegou na Demetria solteira. Pessoal, né? Não, eu cheguei casada com esse colega de trabalho que depois de 3 meses estava indo embora. E eu, depois de 3 meses, estava achando, meu Deus, tem tudo para descobrir aqui. Ainda depois, andando mesmo de cabelo no trabalho da escola, aí ele resolveu voltar para Belo Horizonte para procurar uma nova coisa para fazer, um sítio, uma coisa bem romântica. Ele era aquariano, então era bem assim. E eu acabei decidindo que eu não ia sair de lá, porque o trabalho da escola estava começando, e eu tinha certeza de que eu ia me encontrar era nisso. Aí a gente se separou, isso foi em 84, mal durou 1 ano de casamento, e em 85 eu comecei a namorar um jovem que tinha ido visitar a Demétria, um jovem alemão, e que acabou ficando. Ele tinha chegado na Demétria para passar umas 4, 5 semanas, acabou ficando 23 anos. E aí a gente se casou e tivemos 3 filhos. Você pode dizer o nome dele? Atrasou. Em 3 anos, 3 filhos.
Como? O nome deles? Falar um pouquinho dos filhos? Eles Gui Lehmann. O pai. E os... Meus filhos, Ana Laura, que está com 38 anos. Como? Não, o pai, as crianças, eu queria que você falasse deles. O que que eles fazem hoje? Rapidinho, assim, panorama. Então, sim. Então, Ana Laura, Marina e Max. Como eles têm dupla nacionalidade, Ana Laura viveu 14 anos na Alemanha, casou lá com um queniano, tiveram 3 filhos e há 2 anos ela se mudou para o Brasil, de volta, mora aqui em Belo Horizonte. Ela estudou Direito lá, mas aqui ela resolveu mudar também de área e está trabalhando como professora de mão, professora Waldorf, está fazendo a formação Waldorf e a faculdade de letras para ter a documentação em ordem. A Marina, ela está na Alemanha agora há 5, 6 anos. Ela estudou dança em Viçosa, na Universidade de Viçosa. Aí foi para a Alemanha, fez lá a formação numa terapia corporal que chama Técnica de Sander, e ela trabalha lá, mora e trabalha lá, está casadinha. E o Max viveu 2 anos entre Europa, Ásia e África, e depois voltou ao Brasil. Ele é músico. Bom, Valéria, e vamos voltar lá. Você ficou 2 anos no jardim e depois? Depois, como eu tinha 3 filhos fralda, porque foi nascer assim, em 3 anos. A Ana Laura nasceu em 86, julho de 86 e em agosto de 89. Então, eram 3 bebês. E quando eu voltei para a escola, eu voltei aí para o ensino fundamental, não mais para o jardim de infância. Então você deu um pulão, hein? Mas eu acho que eu fui me preparando, né, nesse tempo para isso. Eu sou muito curiosa e gosto muito de aprender, estudar e saber do currículo do fundamental era muito instigante, né? Abre muita janela para você estar lá e aprender. E aí eu vim professora de classe durante uns 12 anos, e depois Depois? Eu não estou te ouvindo, Valéria. Ela cortou o som dela. Tá me ouvindo? Sim, Ah, sim. e por um momentinho a gente não estava te ouvindo. E aí você foi professora de classe, depois um tanto no ensino médio, né? Uhum. Nessas alturas, a escola Itiara já era uma grande escola, né? Já tinha crescido. Ah, sim. Muito grande, já era outra coisa. Muitas construções. E a primeira turma se formou em 2005. Então, a gente começou... Em 2002 começou o ensino médio da escola, que foi com a minha turma fundamental que puxou esse 12º ano, esse 9º ano, ensino médio, né?
Sim. Aí eu vi professora de geografia, matemática e geometria, depois só geografia e tutora do ensino médio. E nesse teu período aí na escola, você, na Demétria, você conheceu, foi aí que você conheceu o professor Eric Blas. Como foi? Ai, nem fala desse capítulo. Eu conheci como professor mesmo, ele dava aula de artes para nós, professores, e com aquele jeitinho dele delicado, bem alemão. A gente na aula de aquarela, eu morrendo de vergonha, ele chegava, pegava uma bucha, passava em cima do trabalho da gente e falava sempre coragem, coragem. Então começou por aí e eu fiquei muito próxima da esposa dele. O período que ela estava doente, eu ia muitas vezes visitar, a gente tocava flauta junto. E nessas visitas, ele sempre tinha uma mesa cheia de amostras de minerais muito lindas. Ele mudava de tempos em tempos aquele acervo que ele punha lá em cima. E a gente foi sempre conversando. E o dia que ele descobriu que eu tinha feito geologia, aí ele me pegou pelo braço e não soltou mais, e nem eu soltei o dele. O que vocês faziam juntos? Como ele explorava esses teus conhecimentos aí de geologia? Ai. Então, primeiro era compartilhar as belezas. Ele gosta muito de mostrar e comentar as particularidades daquilo que ele sempre contava como é que ele tinha seguido a amostra, de onde vinha, como que era. E depois ele tinha lá algumas coisas que ele tinha dúvida, aí ele me pedia e foi falando da ideia que ele tinha, do sonho de ter todo aquele acervo dele num museu um dia. Ele tinha tentado isso na escola de São Paulo, mas tinha ficado muito triste porque a ideia não tinha ido adiante. E aí ele perguntou se eu topava ajudar a montar esse museu, porque ele achava que era obrigação dele deixar toda aquela beleza disponível para ser admirada e conhecida principalmente pelas crianças. Ele, no começo, ele organizava, a gente organizava a partir do que ele deixava, visitas na casa dele. Então a gente ia com as crianças, com visitas, para ver aquilo que ele colocava na mesa dele. Essa mesa ficou tanto tempo coberta de feltro que o dia que foi tirar, descobriu que ela estava até carunchada, porque foram muitos anos assim. E aí a gente começou a pensar como que podia organizar essa coleção. De início era uma coisa muito quase íntima, assim.
foi conversar com a escola se tinha algum lugar onde pudesse colocar estantes com essas amostras. E aí a gente começou a preparar esse museu. E essas estantes foram colocadas aonde? Quer dizer, existiram essas estantes? Na época, não, a gente mandou fazer, no começo foram 2 estantes brancas com portas de correr de vidro, com iluminação embutida nas prateleiras. E ali a gente começou, aí nós perguntamos na escola se tinha algum espaço, e na época a escola tinha recém-construído um laboratório, era um espaço bem grande, com janelas de metal, que precisava ficar escuro para as experiências. E lá, então, a escola disponibilizou espaço, foram construídas, então, mandamos fazer as 2 estantes, e elas foram colocadas lá nesse laboratório. E aí as visitas começaram a acontecer. Só que nessas estantes cabia muito pouco de tudo aquilo que ele tinha, e além disso, a possibilidade de ter isso assim em exposição fez com que ele ficasse ainda mais entusiasmado para buscar novas amostras mais interessantes. E aí já não eram só os minerais, eram fósseis que ele tinha também. E ele tinha algumas conchas, ele achou que isso devia fazer parte também da coleção. E aí a gente começou a achar que nas 2 estantes não era mais possível caber tudo. E foi perguntado de novo para a escola. A escola tinha acabado de construir o prédio do ensino médio, as instalações do ensino médio. E aí foi possível que uma das salas ficasse disponível para esse... Aí já era para ser mesmo um museu de mineralogia. E assim a gente fez. Ô, Valéria, ainda quando as estantes estavam lá no laboratório, você lembra algum fato marcante do professor Bleich mostrando, ele disponibilizando o conhecimento dele ali, usando aquele espaço? Olha, eu vou te falar que é duro falar disso sem me derramar. Tudo que eu lembro dele sempre era essa presença super amorosa, totalmente entusiasmada e com uma convicção, né, daquilo que ele falava, e de um jeito que era assim, irresistível quando ele mostrava uma amostra de sal e um vidrinho de ouro, por exemplo, que ele falava que ia mostrar a coisa mais valiosa e todo mundo achava que ia ser o ouro, e ele falava: você come ouro? Não, então, mas a comida sem sal é chato, aí não dá. E aí, assim, ele trazia imagens muito bonitas para aquilo que ele mostrava. Sempre tinha uma história. A história de como ele conseguiu a moda do topázio imperial na mina do vermelhão ouro preto. Ou aquelas
histórias lá do Sul, que depois, no museu, a gente pede de novo, e de novo, ele sempre fala para cada turma que chega a mim. Mas começou nessas distantezinhas. Eu ficava com a chave, ele tinha outra, e aí a gente combinava. Sempre quando ia receber alguém, eu estava junto. Era assim. Você sente saudade disso? Me fala. Você consegue lembrar, Valé, mais algum mineral que ele contava dessa coleção dele, que ele contava alguma história? Você lembra vários, eu sei, mas tem algum que você gostaria de contar pra gente? Bom, tem aquela bola, né, da Ágata. Não, bola de um geodo imenso, que ele gostava muito de contar como é que ele... Imenso assim, né? Era um grande ovo redondo, que ele contou como é que ele encontrou aquilo. Ele estava lá no sul, num lugar onde ele comprava as ametistas e as ágatas, e ele gostava de ir no local onde estão sendo extraídas as pedras, e o pessoal já sabia que ele tinha esse interesse, então ficavam oferecendo isso, aquilo, outro, e ele contava que em determinado lugar, agora eu não lembro se estava de carro e ele parou, ou se ele estava andando, e aí tinha lá essa bola na beirada, assim, e tinha uma fendazinha. E aí, então, ele abriu essa bola, e lá dentro com mini cristalzinhos de quartzo. E do lado de fora ela parece uma coisa feita de concreto, assim. Então, ele tinha essa coisa de surpreender, né, cada pessoa com essa bola que do lado de fora era uma coisa sem graça, e ele fazia todo o suspense para abrir aquilo e mostrar o interior, que era tão brilhante. Isso era sempre um espanto. Eu imagino que até hoje seja, para quem não conhece, né? E tinha a história também daquele fóssil do Mesossauros, que ele tinha o maior orgulho de ter conseguido uma amostra tão perfeita, onde até os dentinhos eram visíveis. Ele contava essa história de como ele conseguiu aquela amostra. É isso. Tá. E aí, então, o museu ganhou, a coleção, né, não era museu ainda, mas a coleção do professor ganhou uma sala na Escoletiara, e vocês colocaram... Aí a gente começou tinha que montar, né? Então tinha que fazer mais vitrines. Aí ficou claro que aquele modelo das duas meiras não é real. E aí entraram muitas outras pessoas na história. Teve uma inauguração inicial, assim, que foi aberta ao público, mas depois disso foi feito um trabalho gigantesco. Teve um casal que entrou na história, era um engenheiro civil, uma advogada, que acabaram Você está muda. A gente parou num casal
ficamos sem som. Valé? Ela precisa ativar o som dela. Ela tá chorando copiosamente. Oi? Valé, nós Terê? ficamos sem som. Você parou Sim, falando num casal. sim. Então, era um engenheiro civil e uma advogada que se deixaram contagiar, eu acho, acho que principalmente pelo entusiasmo do seu Blas. Ele era assim impressionantemente entusiasta e ele brilhava quando ele falava daquelas coisas todas. E essas pessoas que entraram, elas acho que fizeram a diferença no sentido de passarem a ser, principalmente ela, a garantia de que o museu podia ir adiante. Eu saí da Demétria em 2008 com a certeza de que o museu não ia fechar nunca. E acho que o seu Blas também sabia disso. Terê? Oi, tô ouvindo. E o museu está firme e forte. O museu está firme e forte, a gente sabia disso. Que legal. E acho que ele mais do que eu até, ele confiou totalmente que estava em ótimas mãos. O sonho dele vive. É o sonho dele. Beleza, pede para ela desligar o vídeo dela e ligar de novo para ver se destrava. Valéria, desliga o teu vídeo e liga de novo, porque acho que deu uma travadinha. Tá. Tá? Pronto, voltou. Voltou. Então, Valéria, a gente está um pouco já chegando um pouco na reta final, mas eu queria que você contasse o que você faz hoje. Como foi? Você saiu da... Continuo como professora. Aham. Eu saí da Demétria em 2008. Aí eu passei tempo na Alemanha com meus filhos. Em 2011, a escola aqui me convidou para... primeiro eu ia ser a tutora da escola, mas aí uma turma ficou sem professor e eu assumi essa turma. Depois uma segunda professora, eu assumi essa segunda turma. Na verdade, esse foi o meu começo no ensino fundamental. Eu ia já substituindo uma professora lá do Tiara, quando eu voltei, quando eu retomei. Então, parece que esse é meu destino também. E aí, há 2 anos, eu entreguei essa última turma, no 8º ano, e a escola pediu para eu assumir o trabalho de tutoria. E aí eu fiz isso junto a outras escolas também, aqui em Belo Horizonte. A Escola Rural de Recife pediu minha ajuda na Fundação Ensino Médio, eu sou tutora deles. E atualmente eu sou corresponsável por uma turma de 3º ano aqui da escola. Sou corresponsável porque é um professor italiano que ainda está fazendo, ele é um professor com muita experiência, 10 anos de experiência, mas ele está fazendo a avaliação dos documentos dele. Então, a gente faz junto esse trabalho até que ele possa assinar sozinho. Eu fico na sala de aula junto com ele, é uma turma bem desafiadora. A gente começou isso esse ano. E aí, a pandemia fez com que tudo ficasse em suspenso, mais ou menos, mas continuamos.
Foi isso. Eu pensei em te perguntar uma coisa agora. Se você fosse escolher um mineral, né, um lindo assim, que mineral você escolheria? Um significativo, claro. Ai, o cristal Um? para mim é o cristal. Cristal de quartzo. Um cristal biterminado, uma drusazinha de cristais. É isso. Muito lindo, já enxerguei. Valéria, então, hoje, quais as coisas, se você fosse relatar algumas coisas importantes, quais seriam as coisas importantes da sua vida hoje? Nossa Senhora. Ai, tem muita coisa importante. Meus netos estão tão perto de mim. Meu pai, que eu cuido. Família, né? O trabalho na escola, eu acho que está numa fase de transição. Uma hora a gente tem que aposentar. E eu acho que a minha paixão pelo minerais continua importante. Muito. Eu tenho meu pequeno armário que cada dia está mais estufado de diamante. Continua a paixão. Esse seria um sonho teu? Os minerais? Fazer esse armário. Quais seriam os seus... Não sei. Né? Não. Qual é um sonho teu? Ixi, meu sonho. Não sou boa de sonho, não. O capricorniano não sonha fácil, né? Ele sonha, só que não conta. Ah. Não tenho um sonho assim, não. Não. Eu vou gostar sim, de organizar melhor, mas poder viajar um pouco, buscar no lugar alguma coisa, isso seria. E... eu tenho um sonho. Vai lá. Tenho, sim. Ainda que é numa região de vulcão. Talvez o Vesúvio eu ia estar de conhecer a região. É um vulcão manso no momento, mas podia ser. Vulcão. Um vulcão. Esse não é tão difícil, hein? Ir lá nos Andes. Né, não. Aqui por perto também tem vários, né? Perto do Brasil. Valéria, como foi contar essa história? É isso, Beri. Viu? Como foi contar... Não escutei, Beri. Como foi contar essa história pra gente? Emocionante. Um mergulho assim nas memórias boas, né? Agradeço muito a oportunidade, foi muito bom. A gente quer falar mais alguma coisa? Não. Tá bom? Só agradecer mesmo. Então tá. A gente, principalmente nós que agradecemos, né? Foi muito bom ouvir você, perceber que você fala do Eric Bleisch e ainda se emociona tanto assim. Eu também compartilho disso. Acho que para o resto da vida. Então, foi uma pessoa marcante. Ele está por aqui, né? Ele tá instigando a gente não consegue parar, né? Porque acho que ele está cutucando lá em cima. Né? Então, Valéria,
Eu acho que ele é uma pessoa transformadora na vida de quem teve contato com ele. Na minha, com certeza. Ele me ajudou a voltar os olhos aquilo que tinha sido o motivo tantos anos atrás, né? Então, fora assim, todo o aprendizado de vida, né, com ele. Então, uma sorte. Então, mais uma vez, muito obrigada, né? Foi muito bom ter o seu depoimento. Talvez a gente precise conversar, fazer outras entrevistas. É pouco, né? 1 hora e pouquinho assim, mas é pouco, mas é bastante. Nossa, é muito. Passou a vida em revista. Então tá bom, Valé. Muito obrigado. Beijo grande para você, tá? Obrigada a você, Berenice. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.